Dezembro de 2020, estamos nos preparando para gravar algumas sequências do nosso momento de reflexão. E nesse momento nós separamos o livro dos médiuns, capítulo intitulado Dos inconvenientes e perigos da mediunidade, já pedindo sempre a assistência da espiritualidade amiga e a inspiração do mais alto, através da espiritualidade amiga, e que o nosso Senhor Jesus mais uma vez possa nos conduzir. Então é muito comum nós ouvirmos dentro de alguns irmãos de ideal espírita acreditando que a pessoa adoeceu por conta da mediunidade. E Allan Kardec se ocupou dessa abordagem em um livro dos médiuns. Nós vamos ler perguntas para comentarmos de Kardec, a pergunta de Kardec e resposta dos espíritos que constam em um livro dos médiuns. Eu estou, nesse momento, com a tradução de Guilherme Ribeiro, tá? É um dos meus livros antigos, que eu tenho várias anotações, tá bom? Mas a tradução do Evandro Noletra é excelente, bem mais fácil até a compreensão. Mas vamos ver aqui o que o nosso querido Allan Kardec pergunta e vamos ouvir a resposta dos espíritos. Na questão 4 do capítulo 18 dos inconvenientes e perigos da mediunidade, o professor Allan Kardec perguntou assim, é muito interessante a pergunta: existem pessoas para quem esse exercício da mediunidade, seja mais inconveniente do que para outras? E é isso que a gente tem que entender. Por exemplo, hoje, uma pessoa que teve depressão ou que ainda está em crise de depressão, uma pessoa muito triste, ou uma pessoa com vários comportamentos inadequados, um desajuste psíquico-emocional, você vai levar essa pessoa para um trabalho mediúnico? Então, a pessoa já tem uma tendência e você ainda vai levar para trabalho desobsessivo? Então, temos que ter muito cuidado, verdadeiramente. Vamos ver a pergunta. Kardec então perguntou: haverá pessoas que em esses exercícios seja mais inconveniente do que para outras? Os espíritos responderam a Kardec: já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Então não é a faculdade mediúnica que é penosa, mas é a condição física, orgânica, ou a condição moral do médium. Existem pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Deve evitar todas as causas de sobreexcitação. Porque você imagina, principalmente no trabalho de desobsessão, em que nós atendemos espíritos adoecidos, como levar uma criatura que não está bem física e psiquicamente, usou o termo aqui moralmente, para um trabalho de desobsessão, principalmente se essa criatura apresenta uma mediunidade ostensiva? Então não dá, gente? E aí Kardec faz a pergunta número 5, em que ele pergunta assim: poderia a mediunidade produzir a loucura? Então agora Kardec foi direto ao assunto. Resposta. Prestem bem atenção nessa resposta. Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso. Quantas pessoas entraram no processo de loucura por conta de uma crise, por conta de uma situação vivida, por conta de uma dor muito grande, e a pessoa surtou e não voltou mais? Por isso é que ele diz: não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. Então, se não há uma predisposição, não tem porquê. Mas se há uma predisposição, vai acontecer sim. Ele diz: a mediunidade não produzirá loucura. Então, a pessoa não ficou louco porque era médium, mas sim porque tinha uma predisposição para isso. A mediunidade não produzirá loucura quando esta já não exista em germe. Se a pessoa tem uma predisposição para aquilo, há uma probabilidade sim. Você imagina? Porém, existindo o bom senso, está a dizer que se deve usar de cautelas. Então,
Se a pessoa tem uma predisposição, o que o bom senso diz? Nós vamos direcionar uma pessoa dessa para um trabalho de desobsessão? Em hipótese alguma. A grande dificuldade de nós espíritas, eu acho que é um erro, é nós rotularmos tudo de mediunidade e obsessão. E muitas das vezes não é mediunidade, e muito menos obsessão. É um processo realmente de esquizofrenia. Mas que nós não temos o bom senso, muitas vezes, para perceber, para identificar as fragilidades daquele irmão. E jamais direcioná-lo a um trabalho mediúnico. Então, olha só. A mediunidade não produzirá loucura quando esta já não existe em germe. Porém, existindo este em germe, a predisposição, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Qualquer abalo pode ser prejudicial à criatura que já tem essa predisposição para a loucura. E tem uma próxima pergunta que também é muito interessante, que ele diz assim: haverá inconveniente desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Certamente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis, delicados, sofreriam por essa forma grandes abalos, e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-la dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, sendo do ponto de vista das consequências morais. Quando os pais me procuram com crianças aparentemente nessa condição, nós sempre orientamos para que eles não supervalorizem. Porque tem pai que fica perguntando: o que você está vendo? Você está vendo isso? Você está vendo aquilo? Porque na verdade é uma curiosidade paterna ou materna e acaba atrapalhando. Então, não, em hipótese alguma, não valorize, não estimule. Traga a criança para a realidade, mude até de conversa. O importante é a conduta moral. Então, sempre tratar esse assunto com muita leveza e tentar até mesmo mudar a atenção da criança. Porque, como diz aqui, isso vai prejudicar. Você está dizendo: poxa, Conceição, mas o Chico era médio, o Divaldo era médio. Sim, não tinha ninguém para estimular. Inclusive, as pessoas brigavam. Algumas vezes, Chico, inclusive, até apanhou. Então, nós não devemos estimular isso nas crianças, porque é perigoso. Porque a gente sempre acha que só vai ver espíritos bons, não, gente. E nós não sabemos a condição moral desse espírito que hoje está na condição de nossos filhos. Então, mediunidade em crianças jamais devemos estimular, caso haja, entendeu? E até os 7 anos de idade nós não podemos nem rotular de mediunidade, porque a reencarnação ainda não se completou, ela se completa, ela inicia na concepção e se completa aos 7 anos de idade. Então, nesse período, esse espírito ainda não está totalmente, a reencarnação ainda não está completa, então ele tem um contato maior com a espiritualidade. Então, isso não quer dizer que sejam médios ostensivos, tá bom? Então, fica aí esse nosso momento de reflexão em torno da obra do Livro dos Médios. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro das obras básicas. Um grande abraço dessa tia.